Meus irmãos, graça e paz seja sobre a vossa vida. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 3, diz assim: Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Paulo faz, dentro da narrativa da primeira carta aos Coríntios, uma exortação à igreja, trazendo luz na mente e fogo no coração, os exortando como líder espiritual da igreja pela má conduta em que a igreja se portava. A igreja não andava no espírito, a igreja andava na carne. Por isso, ele diz: porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Um reino dividido não subsiste. Cristão não é para ter inveja no seu coração. Cristão não é para andar promovendo dissensões entre outro cristão, porque esta é a sétima coisa que Deus abomina, o que promovem dissensão entre os irmãos. E se percebe que isto tem trazido um prejuízo gigantesco na obra de Deus. E a gente percebe que tem enfraquecido os cristãos espiritualmente por estar neste estado ou nesta condição. William B. Moure, ele diz que é lamentável que a maioria dos membros de nossas igrejas são crentes imaturos e espiritualmente. Já eram para ser crentes maduros, mas ainda são meninos inconstantes e levados por todo o vento de doutrina. A integração é exatamente o processo de amadurecimento e desenvolvimento espiritual dos membros da igreja. União gera koinonia, comunhão, e o fundamento e a conclusão é a unidade. Assim devemos nos portar, porque são os exemplos que a igreja primitiva deixou para nós e para os nossos dias. Então, os fiéis que participam no programa de atividades da igreja, pouco se têm revelado constantes na evangelização de almas e na edificação de vidas cristãs. Precisamos assumir o papel de verdadeiros cristãos, cumprindo o cumprimento do ID de Cristo Jesus. Há um censo, há um quadro da situação das nossas igrejas nos dias atuais. A gente percebe uma porcentagem dentro deste quadro. 20% nunca oram. 25% nunca leem a Bíblia. 30% nunca vão à igreja. 40% nunca contribuem para fim nenhum. E é lamentável que os que mais cobram da liderança é os que não dizimam e não ofertam na casa do Senhor e nem ajudam nas obras missionárias. 50% nunca vão à escola bíblica dominical. Quem é frequentador da escola dominical se aprofunda nas doutrinas bíblicas, porque a escola dominical ela é um curso extensivo de teologia que é dado todos os domingos pela manhã nas igrejas, principalmente nas Assembleias de Deus no Brasil. 60% nunca vão aos cultos da noite. E a casa de oração é um lugar onde a igreja se reúne e é um local guardado pela lei para que nós nos reunamos para adorar
a Deus e tenhamos a nossa liberdade de culto. 70% nunca vão às reuniões de oração. E a oração é algo fundamental na vida cristã. Sem oração, um cristão fica inerte, frio na fé. É como um conversível sem gasolina, só tem beleza, mas não sai do lugar. 90% nunca fazem culto doméstico. Fazem o seu culto matinal, o seu devocional de leitura bíblica, de meditação do que leu, para entender e extrair o sentido do que leu e refletir para a sua própria vida o que Cristo está extraindo da lição que está lendo para que ele possa viver o que leu, o que foi ensinado por Jesus através daquela leitura. E 95% nunca levam uma alma para Jesus. Eita! Isso prova como está o nosso compromisso no reino de Deus. Entenda, cabe sobre nós esta obrigação. Como membros do corpo de Cristo, como ovelhas do bom pastor, precisamos gerar ovelhas. Porque o pastor que cuida das nossas vidas, oh glória, precisa ter dentro do seu aprisco ovelhas sadias, de úteros sadios e que gerem, e que gerem, e que gerem. Oh glória! Fique com esta palavra, com esta reflexão e meditação, porque estes dados é a realidade da igreja dos nossos dias. Meu Deus, e que estes dados você possa refletir, trazer para a sua vida e venha gerar uma mudança na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Fique na graça e na paz, que o Senhor Deus te abençoe neste dia abençoado por Deus.